Olá, concurseiros do Amapá, concurseiros do Brasil. Sou o professor Aldo Maurício e estou iniciando agora uma série de videoaulas sobre a história do Amapá. E o primeiro assunto que nós vamos tratar é a primeira parte sobre a colonização do Amapá. Mas antes de nós falarmos sobre isso, é preciso entender que a história do Amapá ela vai estar inserida dentro do contexto das grandes navegações europeias. E quando nós falamos de grandes navegações, nós precisamos entender quais são os tipos de expedições marítimas que eventualmente os europeus poderiam ter feito ou fizeram durante o contexto aí das grandes navegações. Então, quando nós falamos sobre essas expedições marítimas, nós podemos apontar que existiam basicamente 4 tipos de expedições marítimas, tá? A primeira expedição que nós podemos chamar e podemos denominar, nós chamamos ela de expedição de reconhecimento, tá? O que era a expedição de reconhecimento? O reconhecimento era quando o navegador saía com a intenção de reconhecer outras terras, entre aspas, né, reconhecimento, ou seja, ele pretendia, né, conhecer e reconhecer outras terras. Então essa era a expedição de reconhecimento. Nós também podemos apontar a chamada expedição exploratória. Geralmente quando o navegador, os navios saiu e conseguiu reconhecer determinadas áreas, era verificado se ali era viável ou não fazer algum tipo de exploração, né? Exploração dos produtos naturais, né? Exploração até mesmo da mão de obra indígena ou qualquer outro tipo de mão de obra, seja escravo. Toda vez, quando eles faziam isso, eles procuravam verificar se havia ou não alguma atividade lucrativa, algum produto que pudesse ser aproveitado economicamente para que então se executasse ali uma expedição exploratória, né? A terceira expedição também é a chamada expedição colonizadora. Geralmente essa expedição ela tinha a função de trazer os colonizadores, que seriam aqueles europeus que vinham para habitar, que vinham para morar na região encontrada, na nova terra, ou a terra que, claro, já era habitada pelos indígenas. Então, a expedição colonizadora, geralmente ela tinha a função de fazer com que o colonizador habitasse naquela área ali que se tornaria eventualmente uma colônia de alguma metrópole, né? E por fim, nós podemos mencionar aqui a expedição militar, né? A expedição militar tinha o caráter bélico, tinha a missão, né, de eventualmente promover alguma missão guarda-costa, uma missão de proteção ou mesmo uma missão de ataque, tá certo? Então, vamos passar à frente e vamos ver o próximo slide. Esta ponta aqui era chamado de Cabo das Tormentas. Bartolomeu Dias saiu de Portugal e conseguiu contornar o Cabo das Tormentas no ano de 1498. Agora, teve um outro navegador também que teve uma importância muito grande, que eu vou destacar aqui para vocês agora de amarelo. Ele vai sair da Espanha e vai conseguir chegar às Américas. Eu estou falando de Cristóvão Colombo. Um outro navegador também, que tem uma importância muito grande, vou colocar ele aqui de uma outra cor, ele vai sair de Portugal e vai conseguir contornar toda a costa do continente africano, vai chegar em Calicut, vai encher seus navios de especiarias e vai retornar para Portugal. Este feito foi tão importante que o rei de Portugal vai tornar ele vice-rei de Portugal. De quem nós estamos falando? De Vasco da Gama, que no ano de 1498 vai chegar a Calicut, nas Índias. Então, esses aí são os principais navegadores que eu destaquei agora
aqui para vocês, e eu estou falando sobre eles aqui. Bartolomeu Dias, Cristóvão Colombo, que vai chegar às Américas em 1492, Vasco da Gama, que vai chegar a Calicut em 1498. Agora eu quero dar um destaque muito importante para Américo Vespúcio, né? Este Américo Vespúcio aqui, em homenagem a ele, foi dado o nome do continente americano. Américo Vespúcio, há o registro histórico de que ele navegou pelo rio Amazonas no ano de 1499. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que o primeiro navegador que passou nas proximidades da região do Amapá foi Américo Vespúcio no ano de 1499. Mas lembrando que Américo Vespúcio não chegou ao Amapá. Ele apenas passou pelo rio Amazonas, passou por algumas ilhas e foi em destino às Ilhas Cavianas. Agora nós temos que dar um destaque muito importante para este navegador, Vicente Yanez Pinzon. Este navegador, ele tem uma importância muito grande para a história do Amapá. Por que ele tem essa grande importância? Porque foi este navegador que vai contornar, reconhecer e explorar a costa do Amapá. Isso vai acontecer, há livros que falam que foi em janeiro, outros que falam em fevereiro, outros que falam que foi em março e outros que falam em abril. Então, eu menciono aqui para vocês que entre janeiro e abril, Vicente Yanez Pinzon vai contornar, reconhecer e explorar a costa do Amapá. Então, este navegador tem uma importância muito grande para a história do Amapá. Tanto é que os franceses irão chamar o rio Oiapoque de rio Pinzon, fazendo uma homenagem aí para este importante navegador. O que nós podemos falar sobre Vicente Yanez Pinzon? Vamos lá, muito bem. Vicente Yanez Pinzon, ele vai, como eu acabei de mencionar para vocês, ele vai reconhecer, ele vai explorar e ele vai contornar toda a costa da região do Amapá. Além disso, né, ele vai navegar até o rio Oiapoque, tá bom? E ele é tido também, né, pelos franceses como descobridor da Guiana Francesa. Além disso, este cidadão, este navegador, ele vai capturar em torno de 30 indígenas da etnia Palicu. Ele passa ali pela região que era habitada pelos Palicus, ali nas proximidades do Cabo Norte, e ele vai capturar esses 30 indígenas aí, né? Tanto é que ele vai chamar essa região habitada pelos Palicu, né? Ele vai chamar de província dos Palicus ou Paricúria, tá? Pode ser Paricúria ou pode ser província dos Palicus, tá certo? Além disso, né, esse navegador também, ele vai chamar o majestoso rio Amazonas de Mar Dulce ou de Dulce Mar. Além disso, né, claro que não poderia deixar esse navegador com a sua tripulação, irão presenciar o fenômeno da pororoca e irão ficar extremamente assustados por causa deste fenômeno aí da pororoca. Muito bem, essa está sendo a nossa aula de hoje sobre a colonização do Amapá, a parte 1. Estamos mencionando aí a região do Amapá dentro do contexto das grandes navegações e mencionando para vocês aí os principais navegadores, a necessidade, o motivo pelo qual os europeus, como pioneiros Portugal e Espanha, partiram aí na aventura do processo de grandes navegações. Um forte abraço e até a próxima. Bons estudos para todos. Beleza, obrigado.